Uma boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui podendo palestrar para vocês com o meu humilde conhecimento. Ainda não estou no nível dos mentores, do presidente, do vice-presidente da casa, mas a gente está trabalhando para melhorar a cada dia. A palestra que eu fiz hoje ela é uma ilustração da doutrina feita pela Pixar e pela Walt Disney. Eu não sei se todo mundo já viu o filme, então, na dúvida, eu preferi passar um pouquinho do trailer primeiro, para que vocês, quem não assistiu o filme, entenda o contexto, para poder entender depois a apresentação. Eu vou dar play aqui no vídeo. Ele dura 2 minutinhos só, é bem rápido. Soul, da Disney e Pixar. Você já se perguntou o que faz de você? Você? Do mesmo estúdio de Divertidamente, Altas Aventuras e Viva, a vida é uma festa. Aqui é o Pré-Vida, onde novas almas adquirem suas personalidades antes de irem para a Terra. Mentores como eu ajudam a encontrar sua paixão. Mas aí o que tá? Não era para eu estar aqui. Apresentando Joe. Hoje é o melhor dia da minha vida. Volte à noite, o show é às 7. Uhul! Eu fiquei com a vaga! Doroteia Williams tá pra acreditar! Você quase morreu! Oh, desculpa! Ok, eu sei que você foi maravilhoso, mas a Terra é um porre. E 22. Eu tô super de boa aqui, eu tenho minha rotina, eu fico na minha, faço meus sudokus um pouco. Mas a vida na Terra tem tanto pra oferecer. Já tive vários mentores que falharam e têm ódio de mim. Madre Teresa. Tenho compaixão e devoção a todos. Todos menos você, te odeio. Copérnico. O universo não gira ao seu redor, está ouvindo? Maria Antonieta. Não pedi sua opinião. Insuportável. Eu vou mostrar o que está perdendo. Por exemplo, pizza. Não tem... Sem olfato, sem paladar. Nem tato. Viu? Tá bom, eu já entendi. Nós temos pouco tempo nesse planeta. Eles precisam estar juntos. Seja você, a 22 brilhante e apaixonada. Para descobrir o melhor da vida. Eu tô aqui sabe-se lá quanto tempo. E nunca vi nada que me fizesse querer viver. Então você apareceu. Você realmente ama a vida. Tipo, eu tenho que ver isso. Soul, da Disney e Pixar. O quê? Não surta, elas estão vivas. Não vai ver ninguém sofrendo aqui. Elas já vão sofrer na Terra. Disponível em 25 de dezembro, só no Disney Plus. Esse foi o trailer, tá? Só para a gente introduzir. E agora eu vou trocar a tela e vou ligar a apresentação. Só um minutinho. Legal. Ilustrando a doutrina. Eu vou descer aqui. A introdução, eu acho que eu já falei para vocês, é uma breve interpretação do filme, utilizando as partes do filme que fazem sentido para a doutrina, né? Para a doutrina do espiritismo, kardecismo, que é o que a gente estuda, é a doutrina utilizada pelo Caritas. Então, o filme ele é muito bem interpretado por diversas religiões, por diversos pontos de vista. Acho que até uma pessoa mais cética, um físico, vai conseguir interpretar também. Então, dentro dessas diversas interpretações, eu tentei interpretar aquilo que eu achava que fazia mais sentido para a nossa doutrina, e é o que vocês vão ver a partir de agora. Primeiro, parece uma apresentação, uma animação infantil, mas ela é muito mais uma apresentação para adultos, né? Um filme para adultos, para reflexão, do que só uma ilustração para crianças. As crianças devem assistir, porque tem um cunho educador muito, muito saudável, e é muito legal que todos assistam. O filme ele é do final de 2020, ele terminou de ser criado durante um dos períodos mais importantes, né, da nossa sociedade atual. Período de muita reflexão, que foi o período da pandemia, onde a gente tinha ficado meses e meses trancado dentro de casa, e esse filme estava no forno, aguardando o momento certo para ser lançado, e acho que eles acertaram em cheio no momento do lançamento. Como eu disse, é um filme adulto, educador e inspirador, talvez um dos mais da Pixar. O filme pode ter inúmeras interpretações, como eu falei, e a gente vai fazer as reflexões e as analogias a partir de agora. O
Primeiro de tudo, o nome do filme, né? O filme em inglês se chama Soul, que a tradução dele em português é alma. E aí a gente já parte para a primeira reflexão, que é o que é a alma segundo Kardec. Segundo ele, a alma é o espírito encarnado e o espírito é a alma desencarnada, pois os dois vocábulos têm o mesmo significado com diferenças apenas de momento e local, ou seja, de tempo e espaço. Tá? Pela definição do Espiritismo, Livro dos Espíritos, o que é a alma? Na pergunta 134. E a resposta foi um espírito encarnado. Então a gente volta para a definição do Kardec, que foi o parágrafo anterior. E o que era a alma antes de se unir ao corpo? O espírito, ou seja, né? A alma é o espírito encarnado e o espírito é a alma desencarnada. Como que funciona isso? A alma é o espírito encarnado quando ela está junto de um corpo físico. Então é aquele espírito que está naquele corpo físico, passando por aquela experiência, passando por aquela encarnação. E o que é o espírito? É a alma desencarnada. É quando a alma está só na essência, fora do corpo físico. O Livro dos Espíritos, a definição de espírito. Porque se a gente falou que a alma, né, aqui no slide anterior, a gente falou que a alma é o espírito encarnado, o espírito é a alma desencarnada, então o que é o espírito? O que é o espírito? Na pergunta 23 do Livro dos Espíritos. O princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Por quê? Porque existem coisas que os nossos olhos não são capazes de ver, as nossas palavras não são capazes de atingir e poder explicar aquilo que é a verdade mesmo. Né? Talvez, quando nós estivermos no outro plano, a gente possa entender uma plenitude maior sobre tudo isso. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Porque realmente as palavras não vão atingir a definição total do que é o espírito. Né? E aí a gente volta a essa situação das palavras e vai buscar lá na história. Da onde veio a definição da palavra alma? Ela vem, com a maioria delas, do latim. E o termo é anima, que é, em português, ânima, derivado do grego psique ou psique, cujo sentido literal é ar, vento e sopro. Isso é a origem da palavra alma. Aí a gente olha a origem da palavra espírito, também vindo do latim. Spiritus, e significa respiração e sopro. Ou seja, a alma no sentido literal é ar, vento e sopro, e o espírito significa respiração e sopro. Então é por isso que a gente acaba fazendo entendimento de que alma e espírito são praticamente a mesma coisa, e nada são ao mesmo tempo, porque depende do espaço e do tempo em que a gente vai estar naquele momento. Aí a pergunta, alma e espírito são iguais? Também, segundo o Livro dos Espíritos, conforme a pergunta 134. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos e a mesma coisa? Resposta, sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então, o próprio Livro dos Espíritos concorda com tudo isso que a gente vem falando. A alma e o espírito são, sim, iguais. Emmanuel, no livro Neste Instante, psicografado por Chico Xavier, mostra que a alma é a base da existência. Nós não esqueçamos de que o corpo na Terra é o filtro vivo de nossa alma. Nossos pensamentos expressar-se-ão segundo os sentidos, tanto quanto nossos atos serão exteriorizados, conforme pensamos. Todos os processos emocionais do coração atingem o cérebro, de onde se irradiam para o campo das manifestações e das formas. Ah, ok. Ah, tá bom. É porque para ler aqui, como tá reduzido, eu estou tendo que me esforçar para ler aqui. Mas aí eu fico de costas para a câmera. E ali está embaçado. Ó. A gente vai chegar no denominador comum. Ctrl mais. Aumentou. E aí, melhorou? Legal.
Aqui na tela está embaçado, tá? Mas eu acredito que no computador das pessoas em casa deve estar bem nítido. Eu acho que é só aqui que está perdendo definição. Perfeito. Aqui na imagem, né, o texto a gente acabou de ler, na imagem a gente utilizou essa imagem até nas aulas do ESD, né, onde a gente mostra aqui a alma e o espírito, o perispírito que o filme não aborda e o nosso corpo físico, né? E aqui a imagem do filme é a vida em que ele estava lá encarnado e essa é a representação da alma dele dentro do filme, dentro da animação. E aí a gente vai ver o desenrolar. Deixa eu ir para o próximo aqui. Vai. Agora sim. Gosta de ficar com mamãe, me disse. Eu gosto de ficar com você. Então, a introdução toda foi essa. O próprio filme, o nome já diz, se chama Alma. Aí a gente entendendo que a alma, o espírito são coisas comuns e que nós aqui estamos numa experiência, encarnados hoje, podemos estar desencarnados amanhã e podemos voltar repetidas vezes nesse mundo de expiação, ele, no filme, na animação, em determinado momento, ele passa por um acidente, por uma situação de quase morte, como vocês viram no trailer. Ele cai dentro de um bueiro. E aí, quando ele cai dentro desse bueiro, ele já se enxerga ali como alma, que é essa imagem dele nesse corpinho menor, monocromático, sem formas, sem gênero, sem sexo, sem nada, porque nada disso acaba importando, né, para nós do outro lado. E aí, quando ele se enxerga lá daquele lado, ele está no que o filme chama de além-vida, e a gente chama geralmente de vida pós-morte. Então, a nossa primeira reflexão foi o termo alma. A próxima reflexão é proporcionada pelo filme, vem nesse momento que o Joe, que é o personagem, sofre um acidente quase fatal e se vê numa outra dimensão, fora do seu corpo físico. E aí, naquele momento, nessas imagens aqui, ele se encontra nessa esteira, como se fosse uma esteira rolante, em direção à luz. E aí ele meio que percebe essa situação e vê que a hora que ele for em direção à luz lá, não tem mais volta para onde ele saiu. E ele não quer. Por quê? Porque o Joe, na vida dele, passou a vida toda atrás de um sonho, que era ser músico de jazz. E quando isso se concretiza, ele, naquela euforia, cai no bueiro e vê que ele está perdendo a chance da vida dele, que ele passou a vida toda procurando. Então, o que ele faz? Ele corre no sentido contrário. E aí ele vai encontrando pessoas que estão na esteira, que estão desencarnando também, e falando para elas, vocês não vão correr, vocês não vão fazer nada, e as pessoas estão lá aguardando o que está escrito para elas, aguardando o destino. Ele ali no momento é o único que está renegando aquilo que está acontecendo na vida dele, né? E aí, mesmo sendo rumo à luz, ele foge disso. Kardec também nos explicou no Livro dos Espíritos, na parte da introdução do livro. Ele deixa isso bem claro. Deixando o corpo, a alma reentra no mundo dos espíritos, de onde havia saído para retomar uma nova existência material, depois de um lapso de tempo meio longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Por quê? A gente sabe na doutrina que quando nós não estamos encarnados em um corpo físico, em uma prova de expiações, em uma vida para viver encarnado, nós estamos naquele período de erraticidade, aquele período em que o espírito ele está livre no universo. E livre no universo, aí o livre-arbítrio dele vai mexer mais ainda com as decisões, a mente dele vai levá-lo para locais onde nem sempre ele gostaria de estar, porque às vezes ele não tem o total controle da mente. Esse filme, ele é do ano passado ou é desse ano? Né? Ele é de 2020. Foi bem na pandemia, né? Ele foi... Veiculou muita informação a respeito do cinema. Não tinha cinema na época, exatamente. Mas a Pixar acertou em soltar o filme, porque a gente pôde ver em casa no momento que todas essas reflexões foram de grande valia para a sociedade. Eu não sei se chegou aí no cinema, porque passou ali no Disney Plus,
E a Disney Plus é um programa de streaming da... Exatamente. Não chegou nem aí no cinema, tipo Netflix. Exatamente. A maioria das pessoas aqui, por exemplo, ninguém assistiu. É muito legal. Você é chamado, mas não tem ninguém assistiu. É muito legal. Pessoal, aqui só para, se vocês não escutaram, o Marcelo fez a pergunta se o filme foi de 2020. E sim, foi de 2020. Não chegou a ir para o cinema por conta da pandemia na época, as salas de cinema estavam fechadas. E ele foi disponibilizado no streaming da Disney Plus, que é um streaming igual ao Netflix, digamos assim, só que é só da Disney, tá? Só contando para vocês a dúvida que o Marcelo teve agora. Pergunta para ele se alguém assistiu aí, quem está em casa. O Marcelo está pedindo para eu perguntar se vocês de casa assistiram. Quem assistiu e quem não assistiu o filme? Levante a mão. Não. Como eu imaginei, poucas pessoas assistiram. Então foi importante passar o trailer antes mesmo e eu vou tentar ser o mais didático possível. Então, retomando aqui... Legal, pode ser. Pode ser. Muito legal. O Luiz propôs agora aqui para nós, ano que vem, a gente marcar uma sessão aqui mesmo, no Caritas, onde a gente possa projetar o filme e todo mundo assistir e a gente ainda depois ter um debate muito legal sobre o assunto. Eu acho isso muito legal, Luiz, porque, como eu disse, aqui é uma breve analogia, né? Uma breve ilustração que eu estou fazendo com as coisas mais importantes, mais triviais da doutrina para a gente entender. Mas o filme ele é riquíssimo em vários detalhes, eu não vou conseguir abordar todos os detalhes aqui, inclusive ele aborda de uma forma muito curiosa o plano inferior do umbral. É muito legal, acho que a ideia do Luiz da gente fazer uma apresentação do filme aqui fantástica, a gente pode marcar sim, com certeza. Então, dito isso, Kardec entende que a gente, quando deixa o corpo físico, volta para a nossa verdadeira morada, né? Volta para o local da onde a nossa alma saiu, né? E aí a gente fica naquela situação de um espírito errante, mas não é um errante a ponto de, estamos errados em estar desencarnados, não. É pelo fato de que ele está de novo em busca de uma nova missão, de uma nova expiação, porque ele já se desligou do corpo físico. E o que podemos chamar de plano astral do qual Joe fugiu? A resposta, o chamado plano astral é onde a consciência vai após a morte física. Por quê? Porque a alma e o espírito estão totalmente conectados com a nossa consciência, como eu disse agora há pouco. No momento em que a gente está lá, no além-vida, fora do corpo físico, a gente está à mercê da nossa psique. E aonde a nossa psique vai nos levar, só nós mesmos vamos poder saber quando a gente não estiver mais no corpo físico. Tais planos, conforme retratados pela obra Nosso Lar, do espírito André Luiz, e psicografada por Chico Xavier, também podem ser conhecidos por outras nomenclaturas, né? Outras terminologias. Então, o filme chama como além-vida. Muitos chamam de vida após a morte. Ainda existem os outros termos, como o além-vida, o além-túmulo, pós-vida, dimensões espirituais, mundo espiritual, outro lado da morte, outro mundo, plano astral, plano mental, mundo do desejo, mundo do pensamento e plano extrafísico, porque nós não estamos mais mesmo num corpo físico. Então, o filme aborda de uma forma muito divertida esse momento, que é um momento muito grave para todos nós, né? Ninguém nasce pensando em desencarnar. Ninguém nasce pensando em qual dia que a nossa experiência vai terminar. E quando ela termina, a gente acaba vivenciando de uma forma natural, diferente do Joe, que foi de uma forma não natural, a ponto de fugir da luz, fugir daquela ascensão, fugir do destino em que a alma dele estava destinada. Vou passar para o próximo slide aqui, está um pouquinho devagar. Agora. Aí o que acontece? Após fugir lá da esteira rolante em direção à luz, que eram aquelas imagens anteriores,
O Joe acaba pulando daquela esteira e caindo por diversas dimensões. Ele vai caindo e a alma dele vai passando por diversas dimensões monocromáticas, até ele cair numa dimensão que eu entendi no filme que é a mais próxima da nossa crosta terrestre. Como, por exemplo, o nosso lar. O nosso lar está bem próximo de nós. Acima do nosso lar existem várias outras cidades astrais mais ou menos evoluídas. Mas, depois de cair diversas camadas no plano astral, ele vai para essa região aqui, muito próxima à Terra, que é todo esse vale aqui. A imagem, eu não sei se está tão nítida para vocês, mas é um campo florido, com árvores, com montanhas, com grama, com céu azul, que eles chamam no filme de escola da vida. Por quê? Porque é nesse plano aqui que as almas estão sendo preparadas para reencarnar. Todas as almas que estão nesse plano aqui estão, nesse momento, se preparando para pular aqui, ó, e cair lá na Terra numa nova encarnação, numa nova experiência. E aí a gente passa a analisar isso. Após fugir da esteira, ele caiu. E aí o Joe, uma das primeiras perguntas que ele faz lá é essa. Mas aqui é o céu? É o inferno? Porque nem ele mais sabia o que estava acontecendo, né? E uma forma de ilustrar a reencarnação, conforme nos conta Allan Kardec, ainda na introdução do Livro dos Espíritos. O espírito deve passar por várias encarnações, e disso resulta que todos tivemos várias existências, e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja sobre a Terra, seja em outros mundos. Ou seja, mais uma vez aqui o filme está retratando uma parte importantíssima da nossa doutrina, que é a crença na reencarnação. Se nós não acreditarmos na reencarnação, então uma vida em que nós somos imperfeitos é uma vida perdida. Então Deus teria que ser injusto com seus filhos, digamos assim. Ele manda um filho para uma vida muito aperfeiçoada e um outro filho para uma vida não aperfeiçoada. E aí, se não existir uma próxima tentativa, uma próxima vida, uma próxima encarnação, uma próxima experiência, um foi imperfeito e o outro foi perfeito. Então, a justiça divina não existiria se nós não acreditássemos na reencarnação, se a reencarnação não existisse. Então, desculpa, eles chamam de reencarnação? Eles traduzem por reencarnação? Não, eles não traduzem para reencarnação. Por isso que eu fiz questão de colocar como uma forma ilustrada, né? Que a gente deduz tudo isso, a gente interpreta tudo isso sob a ótica da doutrina, né? E aí, pela doutrina, a gente entende a reencarnação. A gente entende que aqui as almas estão partindo desse plano astral e descendo lá para o globo terrestre para poder encarnar. Eles não chamam como reencarnação, mas eles chamam como experiência, como vida, pós-vida e além-vida, e durante vida. Eles só não usam o termo específico encarnar nem reencarnar. Corre umas situações assim de animação, divertida, leve? Ou tem comentário, alguma coisa assim? Não. O Marcelo perguntou aqui se o filme ele parte de informações leves e divertidas ou se ele tem comentários mais sérios. O filme é cirúrgico. Como eu disse no começo, ele é uma animação infantil, digamos assim. Porém, o conteúdo do filme é absolutamente adulto, absolutamente edificante e educador. Então, ele passa fazendo sátiras, mas sempre com uma pitada de seriedade. Sempre com uma mensagem muito importante, como essa última frase aqui que eu separei para ler para vocês, é do filme essa frase que eu vou ler agora, que é: esquecer o trauma do nascimento é uma das grandes dádivas do universo. Por quê? Porque se nós, na chance de reencarnar para nos aperfeiçoarmos, lembrarmos de todas as nossas imperfeições de uma vida passada, como que a gente vai se livrar delas? Que se fosse fácil, então não precisaria de uma próxima encarnação. Nessa aqui eu veria meus erros, corrigiria e estou pronto para virar anjo. Não é assim que acontece, não é mesmo? Então, o filme mesmo fala isso.
esse momento aqui, todas essas almas vão se esquecer dessa preparação ao qual eles viveram nesse plano aqui. Porque eles precisam dar uma resetada na CPU para poder criar novas experiências, se dar a chance de ter novas experiências e criar ou não novos defeitos e corrigir defeitos antigos. Então o filme deixa isso bem claro, de uma forma muito bonita, inclusive, até porque o Joe, a todo momento, está sendo lembrado pelos espíritos de luz que ele fugiu aqui do caminho dele. Então, quando ele está lá, né, nesse momento aqui, ele está sendo convidado a trabalhar para essas almas aqui. E já que ele não quis subir, já que ele não quis ir de encontro à luz, não quis aceitar a morte dele, e não quis seguir o caminho que estava já traçado para ele, então põe ele para trabalhar aqui nesse plano onde ele está agora. E aí, nesse momento de trabalhar, cada uma dessas almas aqui ganham um mentor. E aí eles são chamados de mentor no filme mesmo. O filme chama essas almas que estão em auxílio a essas almas que estão sendo preparadas de mentores. E aí, novamente, a gente se lembra da doutrina, né? O próprio Chico Xavier, com o mentor Emmanuel, em todas as passagens dos livros, deixa isso bem claro para nós. Nós temos totalmente a capacidade de sentir os nossos mentores, um determinado nível de concentração, em um determinado grau de mediunidade, e o filme demonstra isso também, e traz as pessoas como mentores dessas almas em preparação para reencarnarem. E aí que começa a ficar engraçado de verdade o filme. Por quê? Em determinado momento, as almas estão num auditório onde estão sendo escolhidos os mentores de cada um. E ele, como estava perdido lá no meio, não era para ele estar lá, ele se passa por um psicólogo, ganhador de prêmio Nobel. E uma das almas mais difíceis de serem doutrinadas, eles vão encaminhar para esse psicólogo, que era um gênio na última vida. E ele se passa por esse psicólogo e assume esse grande desafio. E as almas não têm nomes, elas são caracterizadas por números. A alma em que ele vira mentor se chama número 22. Então isso também já leva a nós a uma pequena reflexão. Quantas almas nós temos aqui no nosso globo terrestre? E no plano astral? E nos outros universos? Essa é a alma número 22? Mas ela é a 22 do universo ou ela é a 22 do nosso planeta Terra? Então o filme deixa isso no ar. E aí ele meio que responde isso a hora que ele mostra uma outra alma sendo convidada para ser treinada por um outro mentor. Que no caso é essa aqui. Essa é a 22. É a alma qual o Joe vai ser o mentor. Então, o Joe vai fazer a mentoria da 22. Só que em determinado momento, do mesmo jeito que a 22 foi chamada junto com o Joe, uma outra alma é chamada. E olha o número da alma que é chamada. Pouco antes da 22. É a alma número 108 bilhões. Então, quer dizer, aquela pergunta que a gente acabou de fazer, mas ela é a 22 do começo, do meio ou do fim? Pelo jeito, ela é lá do começo. E, pelo jeito, ela não quis encarnar até hoje. Ela está até hoje fugindo da experiência da encarnação. Ela está até hoje lá, a ponto de já terem passado mais de 100 bilhões de almas na Terra, e ela não, ela continua lá. Por isso que ela era um caso difícil. Por isso que, naquele momento, eles pegam um psicólogo para tentar dar um jeito nela, para convencer ela a encarnar. É uma procrastinadora. Então, quer dizer, o Joe fugindo da responsabilidade dele de ascender, arrumou uma responsabilidade muito maior, que é cuidar de uma alma que não quer, porque não quer partir para a experiência da carne. Posso colocar uma coisa aí? Claro. O Luiz vai fazer uma pergunta. Na realidade, eu queria lembrar com você a história de que primeiro livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que nós queremos. Exatamente. O processo de ação e reação funciona exatamente daquilo que nós queremos. Exatamente. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. O Luiz chamou a nossa atenção agora, para quem não ouviu, sobre o livre-arbítrio. Então, esse caso concreto que eu estou falando aqui da 22,
que ela está procrastinando e ela não quer encarnar, ela está dentro do livre-arbítrio dela. Então, ela está fazendo tudo que ela pode para não encarnar. Então, ela é uma alma com uma personalidade muito bem definida, ela sabe tudo que ela gosta, tudo que ela não gosta, o que ela quer e o que ela não quer fazer. E ela usa isso a favor dela. Mesmo chegando a hora dela ir para uma nova experiência, ela não quer ir, ela está bem onde ela está. Até porque, para ela, está sempre faltando alguma coisa para convencer ela a encarnar. Ela está sempre desmotivada por algum motivo. Falta uma peça. E no filme, eles representam aqui, a imagem não está tão boa, mas eles têm no peito deles, das almas que estão sendo preparadas para encarnar, 5 ou 6 selos que formam a personalidade deles. Então, cada vez que a personalidade vai sendo formada, eles ganham uma bolinha dessa no peito. Quando todas as bolinhas estão completas, chega a hora deles encarnarem. A 22 está sempre com uma bolinha faltando. Ela não acha a última bolinha, de jeito nenhum. Porque ela mesma não quer achar a bolinha, né? Ela está fazendo uso do livre-arbítrio dela. E aí, o trabalho de mentor, ele é muito bem explorado no filme, de uma forma completamente casual. Por quê? Porque o Joe não é um mentor. Ele está lá se passando de mentor. Então, o que ele faz? E muitos mentores utilizam dessa ferramenta. Eles pegam uma vida que eles já tiveram, ou a última encarnação, ou alguma encarnação muito importante da vida deles, e mostram como se fosse um filme para os seus pupilos. Mostram para que isso gere uma reflexão, para que os pupilos possam ver como foi a vida daquele mentor e tirarem coisas positivas ou até negativas disso. E o Joe faz isso, e no filme eles fazem de uma forma que aí se distancia um pouco da doutrina. Em determinado momento do filme, eles retornam para o planeta Terra, mas a 22 no corpo do Joe, que estava em coma, e o Joe no corpo de um gato. Então, essa parte eu não explorei, porque realmente aí já é uma parte lúdica da animação, do filme, faz parte do show, tá? Não que isso seja possível acontecer, por isso que a doutrina não explica e não está aqui para a gente poder analisar. Aqui nesse próximo slide, essa tela aqui, ó, são todos os mentores que a 22 já teve. Todas as tentativas que ela teve de encarnar e não encarnou. Dentro desses aqui estão Gandhi, Abraham Lincoln, Muhammad Ali, Madre Teresa de Calcutá, Copérnico e vários outros grandes nomes. E nenhum deles fez com que a 22 encarnasse. Nada convenceu ela a querer partir para uma experiência da carne. E aí eu falo isso aqui, após passar por vários mentores, sem que nenhum a convencesse a encarnar, a 22 chegou ao limite, a ponto de precisar ser resgatada a um plano inferior pelos amigos do grupo Bichos Sem Fronteiras. E aí o filme passa a ilustrar uma região umbralina, né? A gente pode, através da doutrina, poder entender que é uma região umbralina, é uma região muito mais escura, sem luz, onde as almas estão de uma forma deturpada dessa imagem de alma que a gente está acostumado a ver aqui. Elas estão enegrecidas, elas estão maiores, elas estão mais selvagens, digamos assim. E aí, a 22, depois de passar uma grande parte aí brigando com tudo isso, ela também se convence que então ela não presta para nada, porque nem o Joe está conseguindo ajudá-la, e aí ela entra numa depressão, ela entra numa situação de achar que ela está sendo uma pessoa ruim, digamos assim, e aí ela vai sozinha para o umbral e fica lá um tempão. Até que aparece esse grupo aqui, que é representado por essa arca, que é como se fosse um barco. Aqui eu circulei onde tem uma pomba branca, porque se você está lá no umbral, você também precisa entender quem está querendo te ajudar e quem não está querendo te ajudar. Então isso é um cuidado que o filme teve para mostrar. Ele coloca um barco aqui cheio de cores, cheio de energias e com uma pomba branca na frente dele,
para que você possa enxergar e já saber que ali vem vindo uma ajuda de verdade. Vem vindo emissários de luz para te resgatar ou te ajudar. Meio àquela escuridão que é o plano em que ela estava, né? E aí a equipe que chega, eles colocam nomes de forma reflexiva para todos nós. Então, a hora que o Joe vai lá e pede ajuda para eles, desce do barco o bicho grilo, que é o comandante, que é o quê? É representado por um rapaz desapegado ao materialismo, desapegado ao capitalismo, por isso que ele é representado com o nome de bicho grilo, porque ele é o famoso tá tudo bem, é o famoso paz e amor, né? Junto com ele vem o Carlinho Paz e Amor, que aí esse é o responsável por proporcionar a paz e o amor mesmo. Vem a Morgana Cosmos, que é a que vai vir com toda a magia ali para poder manipular as energias de cada um. E a Mara Lima Papo Firme, que é a que vai pegar no psicológico mesmo para poder bater um papo e orientar da melhor forma as almas que estão lá precisando de um resgate naquela região de trevas, né? E aí o mais engraçado é que o filme comenta que esses 4 estão encarnados, né? E eles se reúnem todas as terças-feiras. E aí em viagens astrais eles conseguem passear pelo umbral fazendo o resgate de almas que precisam de ajuda. Famoso grupo de socorristas. E, inclusive, uma outra analogia é Bichos Sem Fronteiras é inspirado nos Médicos Sem Fronteiras, que são os médicos que dedicam a vida a trabalhar ajudando as pessoas em países inferiores e, muito provavelmente, no plano astral também, a hora que eles estão dormindo e fazendo uma viagem astral. Então, é muito interessante esse momento, porque eles mostram qual é o trabalho do bicho grilo. E o que ele faz para poder estar concentrado, para poder estar naquela região resgatando as almas que precisam de resgate. E isso é uma analogia enorme para nós da doutrina, né? Kardec já fazia essas reuniões desde os primórdios de tudo. Através dessas reuniões ele conseguiu ir escrevendo o Livro dos Espíritos e a gente segue essa como que eu posso dizer? A gente segue essa doutrina, segue esse costume de nos reunirmos, nos concentrarmos, trabalharmos, nos elevarmos e podemos ajudar o próximo, né? Que isso é uma das coisas mais importantes da nossa doutrina. E aí esses bichos sem fronteiras, eles ajudam almas perdidas a acharem seu caminho quando se perdem em suas ansiedades, obsessões, reconectando-os aos corpos físicos. Então, durante o filme, eles mostram um outro exemplo, além da 22, de um rapaz que ele estava encarnado, ele estava vivo, trabalhando com ações, bancos e etc., mas em um transe de trabalho, a ponto da alma e da psique dele estar à noite vagando pelas zonas umbralinas. E aí eles mostram como que eles fazem o resgate desse rapaz, mostrando para o rapaz que ele está apagando, anulando a vida dele em troca de uma concentração no trabalho. E que a vida, lógico, a gente precisa se empenhar no trabalho, mas o trabalho não é tudo, né? A saúde, a família, o amor, as lições que a gente tem na vida também importam. E aí o filme demonstra todo esse resgate desse rapaz que está encarnado. E são passadas diversas reflexões também bem interessantes nesse momento. Aí aqui a gente já está caminhando, tá, gente? É um resumo, tem muito mais coisa o filme, mas eu tentei compilar para que a gente também não delongasse muito e não ficasse cansativo para ninguém. Aqui eu fui para a moral da história. Qual é a moral da história aqui? A maior descoberta da 22 é que os seres humanos são dotados de escolhas, que é o que o Luiz falou para nós aqui, muito bem observado, o livre-arbítrio. Então a própria 22 ela percebe isso em determinado momento, e é isso que a deprime, porque ela estava o tempo todo achando que eram os mentores que não a convenciam, que ninguém dava para ela um motivo para ela poder vir encarnar. E aí ela se dá conta de que não, ela que não queria vir encarnar, ou seja, o próprio livre-arbítrio dela estava levando ela a viver tudo que ela estava vivendo. E não os mentores, e não alguém que estava proporcionando aquilo para ela. Então, a maior descoberta da 22 é essa, que os seres humanos são dotados de escolhas, que é o livre-arbítrio. E não necessariamente precisam estar presos na escola da vida, que é o que muitos chamam de destino.
Então, por mais que eles estivessem lá na escola da vida, sendo preparados para vir para a Terra, não necessariamente existe uma programação com começo, meio e fim. A hora que eles começarem a experiência deles, dotados do conjunto de personalidade que os formou, dotados de todas as experiências passadas por os seus mentores, aqui, quando encarnados, eles vão continuar utilizando o livre-arbítrio a favor deles. E isso a 22 percebe. Por isso que ela acaba entrando naquela zona de depressão. Não. Kardec, no Livro dos Espíritos, nos ensina: o progresso ocorre pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que devemos suportar por várias vezes, até que hajam alcançado a perfeição absoluta. E isso é uma coisa que a 22 percebe também. Quantas vidas ela não evitou? Quantas oportunidades ela não perdeu? E aí ela se dá conta disso, de que apenas a tentativa, as diversas experiências vão levá-la um dia à perfeição, porque perfeito quase ninguém é. Um outro exemplo disso é o Joe. Em determinado momento do filme, ele olha para cenas da vida dele. Quando ele está lá tentando entender o que está acontecendo com ele, levam ele para ver cenas da vida dele. E ele olha todas aquelas cenas e fala: nossa, eu fui um fracassado. Por quê? Porque ele passou a vida toda tentando ser músico de jazz. E ele foi tomando um não atrás do outro, um não atrás do outro. Quantos testes ele fez, quantas bandas ele tentou entrar, e ele não conseguiu. Então ele olha aquelas cenas e ele acha que ele é um fracassado. Mas aí depois de todas essas experiências que ele vive com a 22, no plano astral, vendo outros mentores, vendo outras vidas, vendo todos esses exemplos, quando ele olha de novo as mesmas cenas, ele diz: eu acho que eu vivi bem. Por quê? Porque ele começou a entender que a vida dele não se resumia ao sonho de ser músico de jazz. O fato dele respirar já era uma coisa legal. O fato dele andar já é uma coisa legal. O fato dele sentir o calor do sol na pele já é uma coisa legal. O fato dele sentir os pingos da chuva já são coisas legais. Então, num primeiro momento, ele olha e fala: nossa, eu fui um fracassado, eu fui um infeliz. Depois que ele passa por todas essas reflexões, ele olha as mesmas cenas e diz: não, até que eu vivi bem. Por quê? Porque aí ele começou a dar valor para as pequenas coisas da vida. Isso demonstra que devemos fazer sempre o que conseguirmos e aproveitar cada momento que pudermos, aproveitando assim a magia da vida. Sejamos gratos, calmos e mansos de coração. Essas são palavras minhas. E a mensagem do filme, na minha opinião, é: vá até onde der, até onde a vida te levar, e aproveite cada momento da jornada que você conseguiu realizar. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ser um músico de jazz, mas aí a gente vai dar aula para crianças, como foi o Joe, e aí a gente tem saúde para sair todos os dias para trabalhar, a gente tem saúde para poder ter o pão na nossa mesa, o leite na nossa mesa. Então, a mensagem para mim é essa: por mais que a gente queira um objetivo, por mais que a gente percorra um sonho, o que interessa mesmo é aproveitar a jornada até ele. Se a gente vai chegar e vai atingir o sonho ou não, eu não sei. Mas a gente tem que aproveitar a jornada e as tentativas que a gente fizer atrás dele. Essa é a moral do filme. E aí eu trago as conclusões e no final vou deixar umas perguntas para debate. Apesar do filme mostrar que existe sim uma faísca capaz de despertar uma paixão pela vida e fazer ela valer a pena, o filme mostra que não é só essa faísca que define nossa existência, pois só de estar vivo já é mágico. Portanto, a faísca é apenas um gatilho dessa magia que é a vida. É o que eu acabei de falar anteriormente. A faísca é, às vezes, esse objetivo, é esse sonho, é essa busca incessante nossa por algum motivo, alguma decisão nossa. Mas ele não pode ser o fim. Ele não pode ser só para isso que você vive. Durante a vida, você tem vários outros momentos para desfrutar. E não é porque você não atingiu um sonho maior que a sua vida acabou, que você não desfrutou o caminho até lá. Até porque
E se você atingir o objetivo? E se você chegar no seu sonho? Aí a vida acaba também? Porque se você passou a vida inteira percorrendo aquele sonho e atingiu ele, o que vem depois dele? Ou seja, a gente volta de novo para a mesma situação. Aproveite a jornada, aproveite a magia da vida. O que é a magia da vida? É estarmos vivos. Usarmos o nosso livre-arbítrio pelo nosso bem e pelo bem do próximo. E isso a doutrina nos diz. Isso praticamente todas as religiões dizem. Amar a si mesmo e amar o próximo. Respeitar a si mesmo e respeitar o próximo. Então a jornada é o que mais interessa, e não os nossos objetivos, não os nossos anseios. Até porque um objetivo muito intenso faz com que a gente fique hipnotizado por aquele objetivo. Steve Jobs falou isso nas palestras nos anos finais dele. Exatamente, muito bem lembrado. O Marcelo lembrou que o Steve Jobs costumava dizer muito isso. Aproveitar a jornada. E aí, seguindo as minhas conclusões, Joe, por exemplo, fez com que a faísca ficasse maior que toda a magia da vida, pois passou a vida inteira obcecado por tocar em uma banda de jazz. E quando consegue realizar esse sonho, percebe que naquela busca individual e quase egoísta, ficou sozinho e não havia ninguém para celebrar aquele momento com ele. Ou seja, ele foi ignorando toda a jornada em busca daquele objetivo. E quando ele atingiu aquele objetivo, ele olhou para trás, olhou para o lado e falou: eu não aproveitei nada da jornada. O que eu faço agora com esse objetivo conquistado? Virei um músico de jazz. Quem vai lá me assistir? Com quem que eu posso comemorar? Com ninguém, porque eu ignorei toda a minha jornada e só fiquei focado naquele objetivo. Então, é então que ele percebe que a conquista do maior sonho é menor do que o carinho, o companheirismo, o amor, que são as coisas que fazem realmente a vida valer a pena. São as experiências que a gente leva. Que se nessa vida ele conseguiu ser músico de jazz, na próxima ele não vai ser. Quando ele desencarnar no plano espiritual, muito dificilmente ele vai ser um músico de jazz. Isso, às vezes, é uma coisa mundana. Ou seja, ele percebeu que o amor, o carinho, o companheirismo é o que fazem da nossa jornada valer a pena. E aí eu deixo um convite ao debate. O outro último slide são as minhas bibliografias, depois eu posso compartilhar. O convite ao debate que eu quero deixar para vocês depois de tudo isso, e espero que todos possam assistir o filme, é: qual o nosso propósito na Terra? O do Joe, ele achava que era ser músico de jazz. E o nosso, qual é o propósito? Como a nossa personalidade foi formada? Todas aquelas almas não estavam lá sendo preparadas em cima de uma personalidade? Porque não adianta, se a gente não tem personalidade para ser músico, a gente não vai ser músico. E assim por diante. Ou seja, quais são as nossas personalidades? Muito dificilmente a gente tem uma personalidade só. Nós temos diversos defeitos e diversas qualidades. Cada um deles pode ser interpretado como uma espécie de personalidade. Eu, quando estou bravo, nervoso, estressado, eu tenho uma personalidade brava, firme, enérgica. E eu, quando estou muito feliz, eu tenho uma personalidade branda, amigável, amistosa, de bem com a vida. Então, quais são as nossas personalidades? Né? Fica essa reflexão. A partir disso, a gente tem que se perguntar: então, quem eu sou? Se eu já sei as minhas personalidades, se eu já busco um propósito na Terra, então quem eu sou? O que nós vamos fazer, então, daqui em diante? E o que é, de fato, ter sucesso e ser feliz? Porque assim como o Joe, ele achou que o sucesso e a felicidade estavam em ser músico de uma banda de jazz. E quando ele atinge esse objetivo, ele percebe que mesmo assim ele não está pleno, ele não está satisfeito. Porque aí ele se ligou nas pequenas coisas da vida, nas pequenas passagens e em toda a jornada. Por isso que lá na moral da história eu falei, a moral da história do filme é essa: faça tudo aquilo que você puder. Chegue até onde você pode chegar, mas aproveite a jornada até lá, com ou sem o objetivo atingido. Era isso que eu queria falar para vocês. Havia muito mais coisa, mas realmente o tempo ficaria muito longo. Talvez a gente pode até fazer uma próxima apresentação com novas informações do filme, depois que todo mundo assistir, porque essa é praticamente uma sinopse um pouco esmiuçada. Eu também não quis dar spoiler, muitos spoilers para vocês, para que não estrague ali a reflexão de cada um durante o filme.
e as surpresas com o que aparece nas imagens, porque é muito interessante. É isso.